Pensem nisto. Angola é governada pelo mesmo partido há quase 50 anos. Um poder que parecia ser de betão armado. Mas, e se o maior inimigo desse sistema estivesse, neste momento, sentado na cadeira da presidência? Hoje, vamos mergulhar na anatomia de um poder que parece estar em crise. Esta citação é fortíssima e capta bem o paradoxo de Angola. Imaginem, depois de meio século no poder, o grande legado do MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, pode vir a ser a sua própria implosão. E o mais curioso, a ameaça não vem da oposição, não, vem de dentro do próprio sistema. Então, como é que se chegou aqui? É isso que vamos ver. Ora bem, para percebermos este quebra-cabeças, o nosso roteiro é este. Vamos começar pela crise de hegemonia, olhar para o poder da presidência e para a máquina do MPLA. Depois, perguntamos se as eleições são mesmo a sério, espreitamos a política externa de Angola e fechamos com a pergunta de $1 milhão. Será possível uma verdadeira reforma? Então, vamos direto ao assunto. O domínio do MPLA parecia inabalável, certo? Mas o que está a fazer tremer as estruturas não é, curiosamente, a oposição na rua. É uma espécie de guerra civil silenciosa travada nos corredores do poder. E para que se perceba a dimensão disto, os especialistas estão a comparar a situação atual com os acontecimentos de 27 de maio de 1977. Para quem conhece a história de Angola, sabe que este é talvez o momento mais traumático da história do partido. Portanto, o que está em jogo não é uma pequena zanga política, é literalmente um terremoto nas fundações do regime. E no epicentro deste terremoto está uma figura, o presidente. A Constituição angolana dá-lhe um poder, um poder quase absoluto. E a forma como esse poder é usado, claro, acaba por definir todo o rumo do país. E aqui temos o retrato perfeito do conflito, o choque de dois mundos. De um lado, José Eduardo dos Santos, 38 anos no poder, um verdadeiro império construído à volta do petróleo. Do outro, o seu sucessor, João Lourenço, que sobe ao poder com uma promessa fortíssima: limpar a casa, destruir o que ele próprio chamou de ninho de maribombos. Ora, a ironia é esta. Foi a promessa de destruir o sistema que o pôs lá que, basicamente, acendeu rastilho para tudo o que está a acontecer. E atenção, este poder não é só uma coisa teórica, escrita no papel. O presidente nomeia as chefias dos tribunais mais importantes do país. E isto é absolutamente crucial, porque, como vamos ver a seguir, isto significa que quem está no governo tem uma influência gigantesca sobre quem devia fiscalizá-lo, o Poder Judicial. E isso muda tudo, especialmente quando se fala de eleições. Mas o poder em Angola é mais do que só o presidente. Ele é, digamos, o maquinista de um comboio muito complexo. E para perceber a lógica desta máquina, há um conceito da ciência política que nos ajuda imenso. Chama-se instituições políticas extrativas. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Significa que o objetivo principal do Estado não é propriamente criar bem-estar para toda a gente. É, acima de tudo, extrair a riqueza do país para garantir que um pequeno grupo se mantém no poder. É um ponto fundamental. O sistema não está a falhar. Ele foi desenhado para funcionar exatamente desta maneira. E claro, isto tem consequências bem reais no dia-a-dia. As análises que consultamos falam de uma administração pública que está minada por dentro. Corrupção, falta de competência, ninguém avalia nada. O resultado é um Estado que, na prática, tem muita dificuldade em servir as pessoas. E porquê? Porque a sua função principal passou a ser outra: garantir a sobrevivência do sistema. Ok, mas então fica a pergunta: se o sistema é assim tão fechado, para que é que servem as eleições? Pois bem, é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Vamos ver como as próprias eleições podem ser transformadas numa ferramenta para manter o poder em vez de o mudar. Reparem nesta sequência, é quase perfeita. Primeiro, o Presidente da República nomeia o chefe do Tribunal Supremo. Segundo, é esse mesmo tribunal que organiza o concurso para escolher quem vai chefiar a Comissão Nacional Eleitoral. E terceiro, é essa comissão que organiza as eleições. Ou seja, o árbitro do jogo é escolhido por uma das equipas. Fica difícil garantir a isenção, não é? E o controlo não se fica pelos procedimentos, é também matemático, está nos números. Olhem só para este exemplo de Luanda. A província tem quase 30% dos eleitores do país, mas só elege 19% dos deputados. Basicamente, um voto em Luanda vale menos. Agora, comparem com províncias mais pequenas, como a Lunda Sul ou a Cuando Cubango. Com apenas 2% dos votos, elegem quase 4% dos deputados. Aí, o voto vale mais. O sistema está calibrado para dar menos peso às zonas urbanas, onde a oposição é mais forte, e mais peso às zonas rurais. E não é só a matemática eleitoral, é também o controle da narrativa. Os meios de comunicação do Estado, como é óbvio, dão uma cobertura esmagadoramente favorável ao partido no poder. Máquinas do Estado, funcionários, tudo é usado na campanha.
E até as sondagens, que deviam ser neutras, são muitas vezes divulgadas fora dos prazos legais para influenciar a opinião pública. É um jogo jogado em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Muito bem, agora vamos sair um pouco de Angola para perceber como é que toda esta complexa política interna se projeta para fora. Como é que Angola se posiciona no palco mundial, especialmente com João Lourenço ao leme. 29. Guardem este número. Foi o número de viagens internacionais que o presidente João Lourenço fez só no primeiro mandato. É quase uma viagem a cada 2 meses. E esta, digamos, hiperatividade diplomática não aconteceu por acaso. Tinha um propósito muito claro. Os objetivos eram muito pragmáticos. A economia angolana estava e está a passar por dificuldades. Por isso, a prioridade máxima era atrair investimento estrangeiro. E para conseguir isso, era preciso vender uma nova imagem de Angola. Um país que se estava a modernizar, a combater a corrupção. Um país seguro para investir. A diplomacia passou a ser a principal ferramenta de marketing desta narrativa. E aqui, a teoria do jogo de 2 níveis explica isto na perfeição. Basicamente diz que um líder como o presidente joga em 2 tabuleiros ao mesmo tempo. Lá fora, no palco internacional, ele é o grande reformador, mas cá dentro em casa ele tem de lidar com as velhas estruturas do partido, que muitas vezes veem essas mesmas reformas como uma ameaça aos seus interesses. É um número de equilibrismo constante e muito perigoso. O que nos traz de volta à pergunta inicial. Agora que já dissecámos um pouco a mecânica do poder, a questão é ainda mais forte. Será que este sistema pode, de facto, ser reformado por dentro? Bem, esta citação de uma das fontes que analisamos é demolidora. A ideia que fica é que a tão falada luta contra a corrupção não seria tanto sobre reformar o país, mas mais sobre afastar uma elite para dar lugar a outra, consolidando o seu próprio poder pelo caminho. Mas, e aqui está o paradoxo, a ideia de uma mudança a sério vem do sítio mais improvável, de dentro do próprio MPLA. O facto de se falar numa revolução reformista mostra que há gente dentro da elite que percebeu que o sistema, assim como está, talvez já não tenha futuro. E não se está a falar de pequenas mexidas, de mudar uma vírgula aqui ou ali. Uma revolução reformista implicaria deitar tudo abaixo e reconstruir. Repensar a Constituição, a economia, a forma como o Estado funciona e, talvez o mais difícil de tudo, mudar a mentalidade política que esteve enraizada durante décadas. É, sem dúvida, uma tarefa gigantesca. E no fim, ficamos com esta pergunta. Pode o mesmo partido que construiu o sistema ser aquele que o vai desmantelar? Terá o MPLA a capacidade, ou sequer o interesse, de reformar a fundo uma estrutura que o manteve no poder durante 50 anos? Este é o grande paradoxo que vai marcar o futuro de Angola. A resposta? Essa o tempo a dirá. Obrigado por terem acompanhado esta análise.